Você conhece a Aliar Médicos? Essa Small Caps já se valorizou mais de 30% nesse ano. Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais pontos da empresa para tu saber se vale a pena investir nela ou não. Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho e esse vídeo faz parte de uma série onde eu estou analisando todas as empresas que fazem parte do índice Small Caps. Então se vocês tiverem interesse eu já vou deixar aparecendo aqui o link da playlist com os outros vídeos dessa série. Então vamos analisar a empresa e a primeira coisa que a gente precisa saber é como a empresa ganha dinheiro. Vamos lá dar uma olhada no site de relacionamento de investidores da empresa para responder essa pergunta. Aqui está explicando que ela é uma empresa do setor médico e, se a gente for mais específico, ela atua no setor de serviços médicos e de análise e de diagnósticos. É a segunda maior empresa de diagnóstico por imagem no Brasil e ela está presente em 43 cidades espalhadas por 10 estados. E aqui ele segue falando que de 2013 a 2017 a empresa teve um crescimento absurdo. Teve uma taxa média anual composta de 41%, o que é muita coisa. Só que se a gente analisar agora mais recentemente, eu vou botar aqui anual para ficar mais fácil da gente ver, a gente pode ver que a receita dela, que antes estava crescendo em uma velocidade muito boa, ela já faz alguns anos que ela deu um pouco de uma estagnada. Praticamente não cresceu nada. Vamos dar uma olhada também em relação às dívidas da empresa. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido está em torno de 0,50 e o histórico dela aqui, ela já teve um pouco maior, então ainda está num patamar relativamente aceitável. E a liquidez corrente está em 0,83, o que quer dizer que a empresa tem mais ativos de curto prazo, ou seja, ela tem mais bens e direitos, e dentro desses bens e direitos está incluído, obviamente, dinheiro e contas que a empresa espera receber. Esses ativos de curto prazo, eles são maiores do que as suas obrigações de curto prazo, o que é mais uma evidência para mostrar que a dívida dela não é um patamar que assusta em primeiro momento. Quando a gente vai aqui para os resultados mais recentes do segundo trimestre de 2022, a gente vê que na página 12 a empresa está dizendo que ela contratou uma consultoria para fazer um turnaround, ela vai fazer um novo planejamento estratégico, ou seja, não me parece, pelo que a gente viu ali também em relação àquela estagnada nas receitas, que a empresa está passando por um bom momento. Afinal, as receitas dela estagnaram nos últimos anos e o lucro líquido dela também reverteu para prejuízo nos últimos anos. E aqui, olhando de forma trimestral, a gente consegue ver. Ela teve alguns trimestres recentes que teve lucro, mas, de novo, teve prejuízo ali no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022 e no segundo trimestre ela também teve prejuízo. Então não parece que a empresa está passando por muitos bons momentos. A tese macro de uma empresa que trabalha no setor de saúde basicamente é a população brasileira vai cada vez envelhecer mais e a gente sabe que população mais idosa acaba apresentando gastos mais elevados com saúde, com planos de saúde, com exames, enfim, como saúde no geral. E aqui está mostrando alguns dados em relação à saúde, comparando o Brasil com outros países. Aqui está mostrando qual o percentual da população tem plano de saúde privado no Brasil em comparação com outros países. E aqui também está mostrando o gasto de saúde como percentual do PIB, mostrando que o Brasil está mais ou menos ali no meio do caminho em relação a esses países aqui analisados. E antes de eu dar a minha opinião sobre a empresa, eu vou te mostrar para vocês como que os resultados dela foram em relação ao que o mercado estava esperando de resultados dela, eu gostaria de te pedir, se tu tá gostando desse tipo de conteúdo, se tu gosta aqui do canal, clica para se inscrever e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Assim tu faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, tu ajuda o canal a crescer e cada vez mais eu consigo trazer mais conteúdo relevante para vocês. Muito obrigado pela ajuda e agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante que também é uma funcionalidade nova que o Status Invest trouxe recentemente. E o que está mostrando aqui essa tabela? Eu peguei a Aliar Médicos e mais duas empresas do setor de saúde para a gente comparar. E vamos comparar basicamente o resultado que elas tiveram no segundo trimestre de 2022 com as estimativas, o que o mercado esperava delas. E olha o que a gente vê nessa figura. Vamos entender essa figura aqui. No eixo vertical é a variação de receitas, ou seja, quanto que o resultado do segundo trimestre de 2022 foi superior, e aí estaria mais para cima, ou inferior, estaria mais para baixo, em relação ao que os analistas esperavam de resultado da receita da empresa. E aqui no eixo de baixo, no eixo X, está fazendo a mesma relação, só que em relação ao lucro. No caso, como
a Fleury e a Liar Médicos estão à esquerda, quer dizer que elas tiveram um resultado muito pior em relação ao lucro do que o mercado estava esperando. E a gente pode ver que apenas a par de 3 ela teve um resultado até pior em relação à receita do que o mercado estava esperando, mas ela teve um resultado mais ou menos ali no 0 a 0 em questão de lucro. Se a gente tem alguma dúvida dos números, a gente vai olhar aqui para a tabela. E olha aqui, ó, o mercado para Liar Médicos, que é a empresa que a gente está analisando, esperava mais ou menos ali uma receita de 19 bilhões, enquanto que foi uma receita de 266 milhões. E o lucro esperado seria mais ou menos de 4 bilhões, e aqui a gente viu que teve um prejuízo, na verdade, de 10 milhões, então bem pior do que estava sendo esperado. E agora, olhando esses números, realmente está bem estranho. O mercado estava esperando um lucro de 4 bilhões e 17 bilhões, mas eu estou lendo certo, porque começa aqui na casa dos milhões e nós temos 3 numerais, e nós temos um ponto, e nós temos 2 numerais depois. Então aqui é 266 milhões, ok, esse foi o resultado que a empresa teve, e aqui pelo menos está indicando que seria 17 bilhões. Mas eu acho que deve ser algum erro de dado, na verdade, porque nenhum analista em sã consciência esperaria esse resultado aqui da empresa, sendo que no passado ela não chegou nem perto disso em um trimestre. Ela tem receita na casa dos milhões, ali de 200 a 300 milhões, mais ou menos o teto que ela já teve aqui. Ela quase atingiu esse número ali no segundo trimestre de 2021, e em relação ao lucro líquido, ela nunca nem passou perto de 50 milhões. Então, eu acho que realmente tem algum problema nesses dados aqui, porque realmente não faz sentido os analistas estarem prevendo resultados nas casas dos bilhões. Olha, eu sei que foi uma análise bem rápida, mas eu confesso que pelo que eu vi, eu não fiquei com vontade de me aprofundar na empresa. A empresa está com dificuldade de crescer, ela está vindo de um prejuízo, e eu, pelo menos na análise que eu fiz aqui, que eu mostrei para vocês, eu não consegui identificar nenhuma vantagem competitiva para ter algum diferencial que vai fazer ela ter mais sucesso no futuro dela. E como a gente já viu, o resultado foi abaixo do que o mercado esperava. Mas aí, o que tu acha dessa empresa? Me fala abaixo se tu já tem ela em carteira, se tu está pensando em ter, e qual é o motivo que tu investe nela. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.